Antes de você pensar o que você vai conquistar em 2026, posso te fazer uma pergunta mais importante? O que você já deveria ter deixado para trás que você ainda está carregando? Ou então deixa eu te fazer a pergunta de um outro jeito. Que padrão de comportamento você ainda está carregando que já deveria ter virado a chave aí dentro? Faz sentido? Porque tem coisa que não é falta de propósito e nem de sentido. Na maioria das vezes, é apenas desânimo. Muitas pessoas acordam, vão para o trabalho, fazem tudo o que precisa ser feito, cumpre todas as tarefas, certo? Você é uma dessas? Porque eu sou dessas. Só que chega no final do dia, a gente ainda continua com aquele vazio por dentro, não é verdade? Dá a impressão de que tudo o que a gente faz não é suficiente. E você sabe por que isso acontece? Na maioria das vezes a gente acha que isso é preguiça, na maioria das vezes a gente acha que isso é falta de foco ou de disciplina, mas não é nada disso. O que pode estar acontecendo com você, que é o que já aconteceu comigo, é, na verdade, desânimo. Exatamente. O desânimo é quando a gente olha para a própria vida e não encontra nela um propósito, não encontra nela algo que faça de fato sentido. Você já percebeu isso? Eu percebi isso há muito tempo atrás, antes de eu me tornar terapeuta. Eu construí um projeto de vida em que eu achei que este trabalho, esta disciplina eram o suficientes para eu alcançar o tão sucesso esperado. Só que quando eu cheguei onde eu achava que eu deveria estar, nada mudou aqui dentro. Porque o que faltava mesmo era um propósito, era uma conexão comigo mesmo e com o meu propósito. E foi aí que a chavinha virou na minha vida. E aí eu comecei a entender que propósito e sentido de vida são mais importantes que bater meta, são mais importantes que ter foco e disciplina, porque tudo isso vem quando a gente tem de fato um propósito e a gente reconhece esse propósito na nossa vida. Eu não sei vocês, mas comigo foi assim, porque doeu e doeu muito. Porque quando eu olhava para a minha vida, eu tinha a impressão de que a vida tinha o quê? Encolhido. Quando, na verdade, a gente sabe que tem mais força aqui dentro. Só que essa força não aparece e a gente não consegue conectar ela, porque o desânimo é o principal agente, é o principal fator impeditivo de acessar essa força. E aí o que acontece? O que alimenta o desânimo? O desânimo ele vai ser alimentado quando a gente começa a perder a nossa referência interna. E aí, com a perda da referência interna, você começa a se comparar com os outros. Você começa a se comparar com experiências externas. E aí, tudo vai pro brejo, literalmente falando. Quer um exemplo do que eu tô falando? É o impacto que as redes sociais nos causam. Porque quando a gente entra nesse looping de se comparar com o externo, pela perda da referência interna nossa, a gente entra na rede social e começa a se comparar com aquelas postagens, com a vida daquelas pessoas que postam como se o mundo fosse maravilhoso, como se todo mundo tivesse força, foco, disciplina e todo mundo conquista o sucesso. Não é verdade? Sem falar na quantidade de pessoas que estão aí vendendo milagres, fórmulas mágicas para você atingir esse sucesso. E aí, a impressão que a gente tem é que estamos sempre atrasados, somos cada vez menos ou menos suficiente para o mundo que nos cerca. E aí, o que é mais engraçado é que sem a gente perceber, essa comparação, ela vai acontecendo aqui dentro. E a gente passa a viver o nosso dia a dia sempre em razão do outro ou em comparação ao outro. E aí o que acontece? A gente vai ficando cada vez mais adoecido, cada vez mais desanimado, cada vez mais desconectado com o nosso propósito, desconectado com a nossa presença, com a gente mesmo. Sem perceber, essa comparação faz
com que a gente duvide da nossa própria capacidade. E olha, deixa eu falar uma coisa mais importante, anota o que eu estou falando para você. Quando isso acontece no nível mais profundo, porque você vem repetindo esse comportamento há muito tempo, a inspiração, que vai virar comparação, essa comparação vai ser o maior vampiro de drenagem de energia da sua vida. Exatamente. A comparação, ela é uma força que drena a nossa capacidade de criar, de co-criar e de realizar na nossa vida. E aí, a gente liga o piloto automático e segue achando que tá tudo bem, quando na verdade não tem nada de bem aí. Então, é muito importante a gente saber que a pessoa que está desanimada, ela não é uma pessoa fraca. Porque desânimo não é fraqueza. Desânimo é desconexão com um sentido de vida. É desconexão com o nosso propósito. Nesse caso, o que vem é uma autocobrança. E a gente começa a se cobrar cada vez mais. E essa autocobrança é o que ferra tudo na nossa vida. A gente começa se cobrando o tempo inteiro, ao olhar no espelho, ao sair para o trabalho, ao acordar, ao dormir, essa autocobrança, ela tá tomando conta da nossa mente. E é uma autocobrança do tipo, eu preciso ser mais forte, eu devia ter mais disciplina, eu devia ter mais foco, eu devia aguentar mais, será que eu tô sendo infantil? Será que eu tô sendo mole? Já percebeu? Isso aconteceu ou acontece com você? E da mesma forma que a comparação, ela é um vampiro que drena a nossa energia, a autocobrança também faz exatamente isso. A autocobrança vai vampirizando a nossa capacidade, a nossa força, a nossa criatividade, a nossa imaginação, tá? E deixa a gente completamente sem força, sem vontade pra nada. E deixa eu te falar a coisa mais importante dessa história toda, tá? Ninguém, absolutamente ninguém, sustenta uma vida assim. Exatamente isso. É impossível. Principalmente porque ninguém consegue manter o foco quando perde a fé em si mesmo. E aqui eu já estou te dizendo que claramente, se você quer virar a chavinha dessa situação na tua vida, você já sabe que o primeiro passo é restabelecer a fé que você tem em você mesmo. Então talvez o que você precise parar de carregar para 2026 não seja trabalho e nem responsabilidade. Isso, não seja nenhum desses dois, tá? O que eu quero te dizer é que talvez o que você tenha que parar de carregar de 2025 para 2026 é essa ideia silenciosa de que você é pequeno, de que você não dá conta, de que você está atrasado demais em relação aos outros, ou de que você é incapaz. Já percebeu? Porque nada dessas questões que estão aí nebulando na nossa mente, na tua mente, não é real. Isso tudo é fruto do veneno, da infecção que esse vampirismo energético causado pela comparação, causado pela autocobrança, tem feito com você nesses últimos tempos. Bom, eu falei até aqui para você de todas as causas e problemas que podem estar acontecendo, né, dessa bagagem que a gente está carregando e que a gente precisa se desfazer dela. E talvez você esteja se perguntando agora, tá, e o que eu faço? Como eu jogo tudo isso fora? Como eu me libero? Como eu me desfaço dessa carga toda? Tá preparado? Eu separei aqui para vocês 4 exercícios dentro da neurociência que vai te ajudar a se libertar, a deixar para trás esse peso, essa bagagem que você está arrastando. Tá preparado? Então vamos lá. A gente vai começar com o primeiro exercício, que é bem simples. É você pegar uma folha de papel e escrever no topo a seguinte pergunta: em que momento você deixou de acreditar em você? Exatamente. Qual foi o momento? Aqui a gente vai contextualizar e tentar marcar o início desse processo, porque assim você consegue nomear, contextualizar e assumir o controle do que está acontecendo na tua vida. E olha,
Às vezes não foi por um grande trauma, às vezes só foi uma comparação demais e uma escuta de menos de você. Por isso que é importante anotar e tentar entender quando foi que isso aconteceu, porque vai te ajudar a assumir de fato o controle e a olhar o problema com um certo distanciamento. Combinado? O segundo exercício, que é super legal também, ele é um exercício de desintoxicação da comparação. Exatamente. E a recomendação é você fazer ele durante 7 dias. O legal é fazer durante 21, porque é o que a neurociência nos ensina, que para mudança de hábito a gente precisa ir de 21 dias mais ou menos. Mas 7 dias já vai te dar uma base bem legal para você se entender melhor. E esse exercício de desintoxicação, ele é bem simples. Não é você parar de consumir aí as suas redes sociais, tá? Mas é sobre você perceber nas redes sociais o que é que te inspira e o que te diminui. E o que te inspira, você consolida, segue e consome. E aquilo que te diminui, aquilo que te causa, como é que eu posso dizer, comparação, que faz você se sentir incapaz e etc e tal, você deixa de seguir, você deixa de consumir. Porque, obviamente, não está causando em você um efeito positivo. Percebe? Nós não estamos aqui fazendo julgamento do que é certo e nem do que é errado. De forma nenhuma. A gente só está criando um padrão. E qual é o padrão aqui para você? É aquilo que me causa inspiração e aquilo que me traz comparação. Aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Porque o que faz mal para você pode fazer bem para outra pessoa e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é sobre isso. Não é sobre o que é certo e o que é errado, mas é sobre o que me faz bem. É sobre o que me deixa tranquilo, é sobre o que me inspira. E durante 7 dias você vai justamente fazer isso. Porque aquilo que te diminui, assim que você parar de consumir, você também começa a soltar. E isso para de gerar impacto na tua vida. O terceiro exercício é para você restabelecer a fé em você mesmo. E para a gente fazer isso, a gente precisa conversar com a gente. E conversar com a gente trata-se também da gente se ouvir. Então, de novo, eu vou propor para você que durante 7 dias, em algum momento do seu dia, de preferência na parte da manhã. E aí eu já vou falar para você por quê. A neurociência, ela nos ensina que o cérebro se alinha melhor de manhã quando a gente tem planos, propósitos e reflexões com o futuro. Ou seja, quando a gente tenta alinhar com um padrão daquilo que a gente tem a intenção de se tornar. Então, de manhã seria considerado aí o melhor horário para fazer esse exercício. E qual é? É simples. Durante 7 dias, eu quero que você faça a seguinte pergunta para você. O que hoje estaria alinhado com o que eu sou de verdade? E você vai fazer essa pergunta todo dia. E ó, não é para ter respostas grandes, não é para ter respostas complexas, tá? Às vezes, a resposta para essa pergunta pode ser tomar um café da manhã sentado na mesa. Olha que coisa simples. Porque talvez seja um comportamento desse que você tenha vontade, mas que você tem ignorado durante muito tempo. Às vezes, sei lá, tomar um copo d'água ao acordar, ouvir uma música, comer determinada comida. Então, eu não sei qual é a resposta que você vai trazer para o que está alinhado com você de verdade. Mas você, ao fazer essa pergunta, vai descobrir. E ó, deixa eu te dar mais uma dica. Pode ser que nos primeiros dias você não consiga responder essa pergunta. Tá tudo bem. Não é que você não tem uma resposta para isso. É que você simplesmente se deixou tão de lado, parou de conversar com você, que você não consegue estabelecer uma linguagem de comunicação consigo mesmo. E ao fazer essa pergunta e insistir nela dia após dia, isso vai ficando cada vez mais claro para você e a resposta vai chegar. Então, se você precisar de mais de 7 dias para conseguir fazer esse exercício, tá tudo bem, não tem problema. O único problema aqui é se você desistir
de você mesmo. E aqui, o exercício que eu mais gosto, gente, o exercício que eu mais amo, e esse eu preparei porque eu pratico esse exercício todos os dias e comigo ele funciona maravilhosamente bem porque ele gera em mim um bem-estar que vocês não têm noção. Esse é um exercício de reprogramação matinal, tá? E esse exercício de reprogramação matinal, ele é o mais importante de todos esses desses 3 que eu passei para você agora, tá? E esse exercício ele vai falar o seguinte: você vai olhar de manhã, obviamente, de preferência na frente do espelho, para que você possa visualizar, olhar dentro do teu olho, e você vai repetir as seguintes palavras, tá? Porque agora eu vou te passar esse exercício simples para você fazer, né? Faça de manhã, de preferência ao acordar. Eu faço assim, ó. Levantei da cama, a primeira palavra que eu pronuncio é o meu mantra, olhando no espelho. Por quê? Porque isso fixa na nossa mente com uma forma positiva, trazendo aquele caráter do que eu quero ser, me conectando com essa persona que eu estou buscando, com esse sentido, com esse propósito que eu estou trazendo para mim, tá? E aí o que você vai falar de manhã? Eu sei qual é a sensação e como é viver todos os dias da minha vida sendo inspirado por mim mesmo. É lindo, né? Ó, eu até arrepio. Então, repete comigo. Eu sei qual é a sensação e como é viver todos os dias da minha vida sendo inspirado por mim mesmo. Gente, é uma frase poderosa, porque você está dando autorização para você se inspirar. Você está retirando a autorização de ser inspirado pelo outro, pelo de fora, por aquilo que vem nas redes sociais. E está se autorizando você se inspirar, tá? Isso não é milagre, isso não é fórmula mágica, vamos deixar isso bem entendido aqui. Isso é um processo de trabalho, tá? Os primeiros dias, talvez você não sinta essa vibração vindo de dentro. Mas com o passar do tempo, na medida em que a gente vai repetindo isso, e isso vai sendo internalizado dentro do teu sistema neurológico, dentro do teu cognitivo, isso vai gerando uma plasticidade. Plasticidade construída, hábito construído. Simples assim. Porque o cérebro, ele aprende por repetição emocional. Por que muitas das nossas memórias, dos traumas que nos afetam, que determinam comportamentos, inclusive tomadas de decisão, fazem isso com a gente? Porque eles estão gravados não apenas como memória, mas como sentimento, como vibração emocional. Então, quanto mais você repetir esse exercício, mais você vai criar essa vibração emocional necessária para essa mudança de hábito. Percebe? O desânimo, ele não é o fim, tá? O desânimo, ele é apenas um sinal de que você se afastou de você mesmo. E esse se afastar de você mesmo foi porque você buscou o que todos nós acabamos fazendo em algum momento, que é caber num mundo que não nos representa. É se colocar num mundo que não tem nada a ver com quem você é, com a tua essência. E aqui vem uma máxima do Friedrich Nietzsche, um grande filósofo existencialista, se não me engano, e ele escreveu isso na obra dele, Ecce Homo, em que ele diz: torna-te quem tu és. Ninguém nasceu para ser aquilo que não é. E eu espero que este seja o caminho para que você possa se tornar de fato quem você é. E aqui eu quero te propor esse desafio, tá? Eu quero que você faça esses exercícios por pelo menos 7 dias. Promete para mim que você vai fazer? Para mim não. Não quero que você promete nada para mim. Eu quero que você prometa para você. Eu quero que você assuma esse compromisso com você, de que você vai fazer esses exercícios por 7 dias. E aí você vai voltar, pode ser nesse vídeo, pode ser no próximo vídeo, e aí eu quero que você me dê o seu feedback. Eu quero que você me diga como foi a tua experiência. Mesmo que não tenha sido uma experiência positiva, mesmo que tenha sido uma experiência negativa, para que eu possa te devolver uma palavra, para que eu possa conversar com você, para que a gente possa aqui dialogar, tá certo?
se inscreve aqui no canal, envia para quem você acha que precisa dessas informações, em que esse vídeo possa, de fato, ser o divisor de águas na vida de uma pessoa. É um vídeo simples, mas ele é feito com carinho, com coração, pensado em pessoas que vão, de fato, usar esse conhecimento em benefício próprio. Porque esse canal que eu estou construindo aqui no YouTube, ele não tem estúdio, ele não tem produção estética, e ele foi pensado dessa maneira de propósito. Porque eu quero que esse canal não seja um canal de promessa vazia. Eu quero que esse canal seja um canal sobre reconstruir aos poucos a fé em nós mesmos. Talvez 2026 não precise de uma versão nova de você, né? Não precise de uma versão melhor de mim. Talvez a gente não precisa fazer promessa nenhuma e nem conquistar nada. Talvez tudo que a gente precise é apenas parar de carregar tudo que fez a gente desacreditar na nossa própria força. Feliz 2026!